Pessoal, boa noite a todos, boa noite a todas, sejamos aí bem-vindos, sejamos aí bem-vindas. Hoje nós vamos dar uma parada no estudo do Livro dos Médiuns. Nós abordamos toda a primeira parte dele já, todos aqueles 4 primeiros capítulos, juntamente com a introdução. Sendo que na semana seguinte, semana que vem, nós vamos abordar a segunda parte, que é a maior, a mais volumosa, de uma maneira diferente, mas aí na semana que vem eu explico a todos. Hoje nós vamos dedicar esse nosso estudo a falar um pouquinho a respeito do histórico, do início da doutrina espírita. Especificamente, no início do chamado moderno espiritualismo, que aconteceu lá nos Estados Unidos, culminando com a codificação da doutrina espírita por Allan Kardec, lá na França, em 1857. Então, o que a gente vai fazer hoje é contar a história. Nós vamos contar a história das irmãs Fox, vamos contar a história de como que a mediunidade se alastrou pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, pela Alemanha, pela França, enfim, pela Europa como um todo. E como foi que Kardec iniciou os seus estudos acerca de espiritismo. Conforme todo mundo sabe aí, a voz aí é dada a todos, vocês podem perguntar, opinar, fazer considerações, comentários, enfim, desde que, aí a gente pede, fiquem atinentes ao tema que a gente está abordando. Bom, tudo começa, pessoal, no dia 11 de dezembro do ano de 1847, numa cidadezinha, lá dos Estados Unidos, chamada Hydesville. É uma cidade que fica no estado de Nova York, quase na fronteira com o Canadá. Cidadezinha muito pequenininha naquela época, as casas muito simples, muito humildes, todas feitas de madeira. O pessoal lá, todos eles praticamente agricultores. Para essa cidade, nesse dia 11 de dezembro, muda-se uma família proveniente do Canadá, origem canadense, a chamada família Fox. A família, naquele contexto ali, era composta pelo chefe, John Fox, pela esposa dele, Margaret Fox, e por 2 filhas. Na verdade, esse casal tinha 7 filhos, 8 para falar a verdade. Um tinha morrido quando tinha 3 anos de idade. Mas morava mesmo com o casal somente as 2 filhas, a Kate, ou Catherine, de 11 anos de idade, e a Maggie, ou Margaret, o mesmo nome da mãe, 14 anos de idade. Existia também uma outra filha mais velha, chamada Leah, mas ela era 23 anos mais velha do que essas 2 meninas aqui, que moravam numa cidade chamada de Rochester, 30 quilômetros distante da cidade de Hydesville, uma cidade maior. Pois bem, a família se mudou, 11 de dezembro de 1847, logo depois Ano Novo e tudo mais. E logo nos primeiros meses do ano, alguns barulhos, alguns sons começaram a acontecer naquela casa. Era uma casa simples, conforme eu disse. A base da casa era feita de pedra, obviamente, cavada no chão. E naquele local ali existia uma adega, ou um porão. A parte de cima da casa, a parte do térreo, era feita de madeira, tábuas de madeira, onde funcionava ali a cozinha, a copa. No primeiro andar, os quartos, onde eles dormiam. Logo nos primeiros meses do ano de 1848, alguns barulhos começaram a acontecer naquela casa. Sendo que de início, o pessoal que lá morava pensava que não, a casa é de madeira, uma casa velha, obviamente esses sons todos são provenientes dos estalidos normais da madeira. Mas o negócio foi recrudescendo, foi aumentando, a ponto de no dia 30 de março de 1848, ficarem os sons com um volume extremamente grande. Num comentário, até mesmo narrado pela própria dona Margaret Fox, a matriarca ali da família, ela disse que especificamente nessa data de 30 de março, os sons aumentaram muito. Eles estavam prestes a dormir quando os sons apareceram. E eles acenderam as velas, né? Não existia energia elétrica, andaram pela casa toda e os sons permanecendo. Eram sons de batidas. Segundo a dona Margaret, não eram sons muito altos, mas dava para os móveis tremerem.
Quando deitados na cama, eles sentiam a cama tremendo. E sentiam, inclusive, as cadeiras tremendo. Quando em pé, o soalho de madeira também tremia, quando os sons apareceram. Eram sons totalmente diferentes dos sons comuns e normais que a gente costuma ouvir, segundo o próprio depoimento da dona Margaret Fox. Isso foi até por volta de meia-noite, até que eles adormeceram. Dia seguinte, à noite, quando eles se preparavam para dormir, novamente os sons surgiram. E no quarto onde dormiam o seu John com a dona Margaret, existia também uma cama onde as duas meninas, Kate e Margaret, filha, dormiam. E os sons aconteceram, aquelas pancadas todas, e as meninas começaram a imitar, batendo os dedos, estralando os dedos. Até que lá pelas tantas, a filha mais nova, chamada de Kate, fez a seguinte coisa: olha, senhor pé rachado, falou desse jeito. Faça o que eu estou fazendo. Eles curtiram por 2 vezes. As meninas acharam aquilo lá muito interessante. A Margaret, que era mais velha, de 14 anos, falou da seguinte maneira em voz alta: olha, faça do mesmo jeito que eu estou fazendo. E bateu palma 4 vezes. E o som acompanhou por 4 vezes. Nisso as 2 meninas ficaram assustadas. E a mãe levantou-se da cama, calma, e começou a conversar com aquilo ali, dizendo o seguinte: olha, vou fazer uma pergunta, e ela pensou consigo mesma, que somente nós aqui da família sabemos, e perguntou em voz alta quais eram as idades dos 7 filhos delas. E o som, as batidas, no número certinho de vezes, deu a idade dos 7 filhos do casal. Inclusive, fazendo pausas de um para com o outro, e no finalzinho, 3 pancadas que eram atinentes ao filho mais novo, que tinha morrido com 3 anos de idade. Ou seja, algo estava acontecendo. Não eram sons aleatórios produzidos pela madeira da casa. Alguém estava querendo conversar. E a Margaret, a dona Margaret, começa a fazer perguntas. É homem que está respondendo essa pergunta? Silêncio. É um espírito? As pancadas responderam 2 vezes. Pá, pá. Foi assassinado? Pá, pá, 2 pancadas. Nessa casa? As pancadas responderam. E assim, com base nessas perguntas todas, descobriram que naquela casa um homem havia sido assassinado havia 4 anos atrás. Essa conversa toda deixou a família muito excitada. O seu John Fox saiu da casa, era mais ou menos umas 7 horas da noite, foi chamar um vizinho. Na verdade, chamou uma vizinha. A vizinha chegou, achando que era tudo uma brincadeira, mas quando ela viu as 2 meninas abraçadas, tremendo e com medo, viu que o negócio era sério. Feitas as perguntas, com as devidas respostas, a vizinha ficou boquiaberta. Foi chamar o marido. Mesma coisa aconteceu com o marido. O marido saiu e chamou outros 2 vizinhos, que por sua vez chamaram outros vizinhos. No final das contas, a dona Margarete conta aqui que eram 7h30, 8 horas da noite, a casa estava super lotada. As pessoas faziam perguntas e as pancadas respondiam de maneira correta. Inclusive foi até perguntado, porque os sons haviam respondido que ele havia sido assassinado naquela casa por um antigo inquilino, por um antigo proprietário que lá havia morado. Ninguém ali havia sido responsável pelo tal assassinato. Aí, as coisas começaram à noite, dessa maneira. A mulher, junto com as 2 filhas, saíram, foram dormir em casas de vizinhos, e até altas horas da noite, os vizinhos começaram e continuaram a conversar com aqueles sons todos, com aquelas pancadas todas. No dia seguinte, segundo a dona Margarete, mais de 300 pessoas estavam lá empinhocadas naquela casa, fazendo perguntas. E os sons respondiam. Foi justamente o filho mais velho deles, chamado David, que teve a ideia de coordenar o número de pancadas com as letras do alfabeto. Uma pancada era a letra A, 2 pancadas, a letra B, e por aí vai. Com base nisso, descobriu-se que a tal alma do outro mundo lá
chamava-se Charles B. Rosman. Havia sido assassinado naquela casa há 4 anos, ele tinha 31 anos de idade, era mascate. Mascate é um vendedor ambulante. E depois os próprios vizinhos, confabulando lá, descobriram que há 4 anos atrás, quem havia morado naquela casa era a família do senhor Bell. Escarafunchando um pouquinho mais, havia até testemunhas que se lembravam de um certo mascate que tinha passado por aquelas redondezas naquela época e que havia hospedado naquela casa. E que achava muito estranho essa tal testemunha, que naquele dia, naquele momento lá, os próprios donos da casa, a família Bell, havia dispensado os empregados. Pois bem, o tal Charles B. Rosman era o responsável pelas pancadas. E ele deu detalhes da morte dele. Ele foi assassinado à noite, era mais ou menos 11 horas da noite, passaram uma faca de açougueiro pelo pescoço dele para roubar $500. O corpo foi levado para baixo, na adega, foi deixado lá durante um dia inteiro, e somente na noite seguinte foi escavado 3 metros e o corpo foi lá deixado. Olha só quantos detalhes ele deu do próprio assassinato. No dia seguinte, obviamente, qual foi a primeira coisa que fizeram? Cavar o chão do porão. Só que era época de chuva. Eles cavaram a uma certa profundidade, começou a minar água. E o negócio não teve como se aprofundar. 2 a 3 meses depois, o filho mais velho, o David, cavando novamente o solo, lá por uma profundidade, encontrou tábuas de madeira. Levantando aquelas tábuas de madeira, ele encontrou fragmentos de cal, carvão, pedaços de cabelo, fios de cabelo e fragmentos de ossos, que depois foi reconhecido como serem ossos humanos. O mais interessante é que não encontraram um esqueleto. O esqueleto só foi encontrado em 1903, quando a casa já estava abandonada, porque ninguém queria morar naquela casa, porque era mal assombrada. Algumas crianças estavam brincando lá no sótão, lá no porão, e perceberam que uma parede do porão tinha caído. E por detrás daquela parede que tinha caído, encontraram um esqueleto completo, juntamente com a latinha que os mascates da época costumavam carregar. Quer dizer, foi realmente provado por A mais B, até mesmo com um corpo ali, que a história que havia sido contada pelo tal espírito era realmente verdadeira. Mas isso foi só em 1903. O caso mexeu com a cidadezinha toda. E logo perceberam que as 2 meninas, para onde quer que elas fossem, arrastavam consigo barulhos, sons estranhos. Elas foram retiradas da casa. Margarete foi morar com o irmão mais velho, David, enquanto que a Kate foi morar com a irmã Lia, na cidade de Rochester, 30 quilômetros de lá. Só que a própria irmã delas, Lia, depois de um tempo, começou a manifestar faculdades mediúnicas também. E não só isso. Vizinhos e até mesmo outras pessoas da cidade de Rochester começaram a manifestar dons mediúnicos. Era como se uma verdadeira nuvem psíquica houvesse baixado naquele local e a mediunidade começou a pipocar em tudo quanto é lugar. Foi justamente ali, naquelas redondezas, que tiveram a ideia de se sentarem ao redor de uma mesa, a fim de que houvesse a conversa, o contato com os mortos. Hábito esse que a gente tem até nos dias de hoje. Mas naquela época não existia a codificação de Kardec ainda. E tudo aquilo era muito interessante, muito novo, fascinante. As meninas foram convidadas a fazer apresentações. Aliás, os próprios sons que se manifestavam haviam pedido a elas que se apresentassem, a fim de que o maior número possível de pessoas ficasse ciente do que estava acontecendo. E aí, na cidade de Rochester, as 2 fizeram a primeira apresentação, no chamado Corinthian Hall, que era o maior salão ali da cidade de Rochester, lotado de pessoas. Dentre a população lá, muitos céticos, religiosos, médicos, advogados, sendo que, antes, para um grupinho seleto, as meninas foram despidas, a fim de que se avaliasse que realmente elas não estavam carregando nenhum tipo de equipamento secreto que pudesse produzir aqueles sons. Depois elas foram vestidas novamente,
Os vestidos foram amarrados e elas foram colocadas em cima de um tablado, né, específico, e realmente as coisas aconteciam. Os sons se reproduziam. Mas não somente com elas. Como eu disse, o negócio se espalhou por toda aquela cidade, pelas cidades vizinhas e, podemos dizer, por boa parte dos Estados Unidos. Porque a partir dali, elas começaram a fazer uma certa carreira. Começaram a se apresentar nos salões, nas casas das pessoas mais abastadas. E aí, todo mundo queria fazer igual. As pessoas se reuniam, davam-se as mãos, ou tocavam-se os dedos mindinhos. Quem assistiu o filme do Kardec viu isso daí, né? Na época era muito comum as pessoas sentarem ao redor de uma mesa, esticarem as mãos, e o dedinho mindinho de um tocava o dedinho mindinho do outro, a fim de que se formasse a chamada corrente ou cadeia. Depois perceberam que isso daí não significa rigorosamente nada. Mas eles achavam que era uma eletricidade que passava de pessoa para pessoa e que fazia com que o negócio realmente acontecesse. E durante 10 anos as meninas foram se apresentando para as pessoas. E foram muito conhecidas, ficaram muito conhecidas. Se apresentaram inúmeras vezes em Nova York, por exemplo. Dali a pouco a Margarete se casa com um sujeito de rígida formação católica e que a convence de que aquilo que ela tinha, aqueles poderes dela eram maléficos, coisa do diabo, né, coisa do demônio. E ela larga de uma vez, né, pelo menos durante um bom tempo, de ser o epicentro ali desses fenômenos. Ela se abjurou, tanto que ela entra para a Igreja Católica por conta disso daí. Mas a Kate, que era mais nova, agora moça, né, ela continua com as apresentações dela. Lá por volta de 1870, ela viaja para Londres. Lá em Londres, ela inclusive encontra-se com o famoso médium Daniel Douglas Home. Várias sessões mediúnicas foram feitas, inclusive ela foi avaliada por William Crookes, que foi um cientista famosíssimo da época. E Crookes descreve que a Kate Fox, ela tinha não somente aquela mediunidade das pancadas, mas inúmeras outras. Luzes espirituais, de repente, brotavam do nada. Formas materializadas surgiam. Escrita direta e até fenômenos de poltergeist. Os objetos se levantavam, né, iam de um lugar para o outro. Ou seja, era uma médium de efeitos físicos fantástica. William Crookes conta até um episódio em que ela estava com ele à mesa. Ele, com uma mão, segura as duas mãos dela, com os pés dela em cima dos pés dele, e com a outra mão ele, William Crookes, com um lápis. Nisso, surge uma mão materializada do nada. Essa mão toma o lápis da mão dele, escreve uma mensagem, põe o lápis de volta na mão e, de repente, some. A faculdade mediúnica dela era uma coisa fantástica. Lá na Inglaterra, Kate se casa, fica casada por 10 anos, tem 2 filhas. Nisso, a irmã Margarete se une a ela novamente, e aí a coisa começou a desandar. Por quê? Lá por volta dos anos 1888, a irmã mais velha, a Lia, acusa as outras duas de estarem maltratando crianças. As 2 crianças, filhas da Kate. Segundo a irmã mais velha, as 2 estavam enveredando aí pelo lado do alcoolismo. E ela quis tirar a guarda das crianças. As 2 ficaram pé da vida com isso. E aí, juntamente com a raiva, o alcoolismo, e depois se soube mais tarde pela própria Margarete, pela influência de inúmeros religiosos que ofereceram dinheiro para elas, elas resolvem caluniar a irmã mais velha. E o próprio espiritualismo novo que estava ali surgindo. Margarete escreve uma carta, que é publicada num jornal famoso lá dos Estados Unidos, dizendo que tudo aquilo que estava acontecendo, todos aqueles fenômenos, todos aqueles barulhos, era tudo fraude, era tudo farsa, era tudo mentira, que elas haviam sido coagidas pela irmã mais velha, que estava lucrando com isso daí. O negócio caiu como uma bomba na época, né? Porém, um ano depois, com a consciência pesada, ela novamente escreve ao jornal, se retratando,
dizendo que estava pressionada psicologicamente, que a pressão por parte de inúmeros religiosos foi muito grande a fim de que ela pudesse caluniar o espiritualismo que estava ali surgindo. Inclusive foi oferecido dinheiro para elas, e além do dinheiro, muito poder e muita felicidade, coisa que eles não cumpriram. O que ela fez? Resolveu, desconfessar. Primeiro ela confessou, depois ela desconfessou que não, realmente, todos aqueles fenômenos, eles eram absolutamente reais. Por fim, as três desencarnam por volta ali dos anos 1890. E devemos, obviamente, muito a elas. Porque foi justamente através dessas apresentações todas, dos fenômenos mediúnicos todos, que chamou a atenção da sociedade da época para a existência de algo que transcendia a matéria. Sobre as irmãs Fox, é mais ou menos isso daí. Alguém quer comentar alguma coisa, fazer alguma observação, alguma pergunta a respeito disso aqui? Olha, eu acho que não. Aliás, acho não, eu tenho certeza que não. Por quê? Quando a Kate viaja para Londres, é 1870. E Kardec havia desencarnado em 1869. Eu não sei se ela viajou para a Europa antes disso. Caso ela tenha viajado para a Europa antes disso, pode ser que Kardec tenha conhecido alguma delas. Ah, tá. Essas duas meninas que passam no filme são as irmãs Baudin. Já já nós vamos falar delas. São outras irmãs que também contribuíram bastante ali para o início do Espiritismo. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos voltar para 1853. Quando estava fervilhando lá nos Estados Unidos os fenômenos mediúnicos de efeito físico. Em 1853 desembarca na Escócia alguns médiuns norte-americanos. E eles começam a fazer algumas apresentações na casa de algumas pessoas. O que aconteceu nos Estados Unidos começou a acontecer lá também. Várias pessoas começaram a aparecer com sinais e sintomas de mediunidade. Os objetos se moviam, sons eram ouvidos, as mesas giravam, as mesas levitavam. Dali a pouco, os fenômenos chegaram em Londres. E em menos de um ano tomou a Inglaterra inteira. Só se falava nisso, não se falava em outra coisa. Nos finais, ali, de 1853, o fenômeno chegou na Alemanha. E o mesmo que havia acontecido na Inglaterra e nos Estados Unidos também aconteceu na Alemanha. As pessoas paravam para fazer o que estavam fazendo, as pessoas deixavam de se divertir, deixavam de ir nos salões, para os saraus, para as músicas, para os cantos, deixavam de fazer isso. Todas se reuniam ao redor de mesinhas, davam-se as mãos e esperavam a mesinha girar, e a mesinha responder a perguntas, e a mesinha galopar pelo ar. E acontecia, gente. Era uma febre na época. O que não me entra na cabeça é porque hoje isso não é comentado. Os jornais da época, todos noticiavam isso. 1853 também foi o ano em que as primeiras cidades francesas começaram a manifestar esses fenômenos todos. Quando a coisa atingiu Paris, que era o centro cerebral do planeta na época, o negócio se espalhou como um rastilho de pólvora para a França como um todo e aí para a Europa, que restava. Só se falava nisso daí. Conforme a gente chegou até a comentar, dos mais altos casarões, dos palácios, até os casebres, passando pelos salões, só se falava da brincadeira das mesas. Das mesas que dançavam, das mesas que falavam, das mesas que giravam. E foi em 1854 que o professor Rivail, bastante conhecido na época como educador, autor de inúmeras obras voltadas para a educação, um indivíduo muito conhecido na França, professor, tradutor, conhecedor do alemão, do italiano, do inglês e do espanhol, esse indivíduo encontrou-se nesse ano de 1854 com um amigo dele, o senhor Fortier.
que, como ele, era magnetizador. O professor Rivail, futuro Allan Kardec, também era magnetizador. Há mais de 30 anos já trabalhava com magnetismo, com sonambulismo. Ele encontra o Sr. Fortier e o Sr. Fortier fala o seguinte: olha, você está sabendo da novidade? Ele, não. Uai, não está sabendo? De jeito nenhum. As mesas giram. Não é só as pessoas que nós podemos magnetizar agora, não. Podemos magnetizar as mesas. E Kardec, futuro Kardec, fala o seguinte: bom, realmente interessante, mas até aí pode ser perfeitamente explicado. O magnetismo, que é um tipo de eletricidade, pode muito bem fazer os objetos andarem. Até aí nada demais. Se despediram. Dali a alguns dias, novamente, o professor Rivail encontra-se com esse amigo dele. E ele fala: ó, lembra daquilo que eu te falei? Lembro, das mesas que giram. Mas agora elas não se limitam a girar, não. Agora elas respondem a perguntas. Aí Kardec falou o seguinte: não, aí peraí, que elas girem tudo bem. Agora responder pergunta, só acredito vendo. E se me provarem que uma mesa tem cérebros para pensar e nervos para sentir. Até aí, eu estou vendo nisso daí mais uma historinha para fazer criança dormir. Olha a postura do codificador da doutrina espírita, do futuro codificador. Ele era aquele indivíduo que acreditava em tudo que falavam para ele? Obviamente que não. Para ele, obviamente, isso não entrava na cabeça. Imagina só, uma mesa, que é um objeto inanimado, de repente a responder perguntas. Você faz perguntas e a mesa responde. Não dava para entender como que um objeto inanimado podia ter inteligência. Kardec, obviamente, rejeitou de cara, porque, segundo ele mesmo fala no livro Obras Póstumas, no capítulo intitulado Minha Iniciação no Espiritismo, naquela época ele não conhecia a lei que regia os fenômenos. E não aceitava essa ideia, essa hipótese da existência de espíritos que podiam se comunicar aqui na matéria. Bom, isso foi em 1854. No início, 1855, ele encontra com outro amigo dele, o Sr. Carlotti. O Sr. Carlotti ficou quase uma hora falando na cabeça dele a respeito das mesas que respondiam. Só que o Sr. Carlotti era um sujeito muito entusiasmado, né? Falava e gesticulava e tudo mais. E Kardec sempre desconfiou de gente entusiasmada. Sempre. Longe do tal amigo dele convencer, deixou Kardec mais cético ainda. Ele não gostava muito de pessoas que manifestavam esse entusiasmo. Não sei se na França, se na língua francesa tem essa expressão, mas aqui nós temos fogo de palha. Tem muita gente que é fogo de palha. Tem uma pessoa muito entusiasmada com uma coisa aí, quase sempre, daqui a algum tempo, a pessoa volta para trás. E Kardec sempre desconfiou das pessoas muito entusiasmadas. Algum tempo depois, era maio de 1855, novamente Kardec se encontra com um amigo dele, o Sr. Fortier, na casa de uma senhora chamada Senhora Plain-Maison. E lá, um sujeito chamado Sr. Patier conversou com Kardec a respeito daqueles fenômenos todos. Só que o Sr. Patier tinha uma outra conduta, uma outra postura. Era um sujeito já de uma certa idade, funcionário público, muito culto, falava com uma voz pausada, um sujeito de um pensamento mais frio, e aquilo que ele falou para Kardec causou em Kardec uma grande e forte impressão. Olha só que coisa interessante, né? Dois indivíduos falando a mesma coisa, o modo de dizer influencia e influencia demais. E aí esse sujeito convida Kardec para frequentar as sessões da casa da senhora Plain-Maison. Kardec foi. Ele fala que foi numa terça-feira, não fala o dia, maio de 1855. Foi lá que pela primeira vez ele travou contato com o fenômeno das mesas que giravam. Só que as pessoas que apareciam naquele local não eram pessoas que encaravam o fenômeno de uma maneira séria. Como a esmagadora maioria das pessoas que lidavam com esse fenômeno,
iam lá por diversão e curiosidade. Kardec quase foi embora, quando viu aquele ambiente todo. Mas vendo os fenômenos acontecendo, inclusive alguns ensaios de escrita, usando uma cesta chamada cesta peão, era uma coisa interessante, né? Eles pegavam uma cestinha pequenininha assim, de vime, furavam a base da cestinha, passavam um lápis por aquilo ali. E a cestinha era equilibrada pela pessoa que era o médium. E por ali acontecia a escrita. Só depois de um certo tempo que caiu a ficha deles, que eles podiam pegar o lápis com a mão, né? Mas até então eles usavam a cestinha. Mas Kardec viu naquela brincadeira toda que ali tinha algo sério. Ali podia existir a explicação para muita coisa. Possivelmente novas leis podiam ser reveladas naquilo ali. Algo falou para ele. A intuição falou para ele. Logo depois disso, de frequentar essas reuniões na casa da senhora Plain-Maison, ele começou a frequentar as sessões na casa da família Boudin. Duas moças, as filhas do casal, eram as médiuns. E elas escreviam usando a tal da cesta peão. No livro, aliás, no filme, as duas moças eram apresentadas como meninas. Só que, na verdade, elas eram mulheres feitas. Uma já tinha 26 anos e a outra já tinha 28 anos. As moças Boudin. Nessa reunião se apresentava um espírito chamado Zéfiro. E era um sujeito muito brincalhão, muito engraçado, fazia muita piadinha e tal, mas quando tinha que falar algo sério, falava algo sério. E foi justamente numa dessas reuniões que Zéfiro falou para o professor Rivail: eu te conheci. Nós já vivemos aí vidas passadas, como druidas. E na época você se chamava Allan Kardec. Nessa reunião, que Kardec achou mais proveitosa, ele começou a levar algumas perguntas para ele mesmo, né? Em casa, ele escrevia as perguntas, coordenava aquelas perguntas e levava para essa reunião, a fim de que as respostas pudessem aparecer. E Kardec fala que as respostas eram sempre respostas muito objetivas, muito profundas, muito sensatas. Foram essas perguntas e essas respostas, muitas delas, que depois foram sendo desenvolvidas, que formou a base para o Livro dos Espíritos. De início, Kardec nem sequer pensava em publicar obra nenhuma. Ele era satisfazer a sua curiosidade, a sua dúvida a respeito de filosofia, astronomia, psicologia, a natureza do mundo invisível. Depois, quando ele começou a perceber que a coisa estava tomando volume, foi que, orientado pelos espíritos benfeitores, ele resolveu publicar a obra. Só que ele não se limitou às moças Boudin. Os próprios espíritos haviam orientado: olha, procura outros médiuns, a fim de que você faça as mesmas perguntas, para que você possa ter a necessária concordância. E foi esse o método científico que Kardec aplicou. Ele não estabelecia teorias preconcebidas. Ele analisava o fenômeno, ele observava, ele comparava, e somente depois disso daí ele deduzia as causas daqueles efeitos todos. E ele até conta que desde os 15, 16 anos de idade, era assim que ele procedia. Por isso que se fala que o Espiritismo é ciência. Porque o modo que a doutrina foi construída, emprega-se o chamado método experimental. Kardec depois frequentou as casas da senhorita Jaffé, que aparece também no filme, né, isso em 1856. Eram reuniões sérias também, que aconteciam com ordem. A senhorita Jaffé escrevia com auxílio de uma cesta de bico, era uma cestinha, onde havia como se fosse um mastro, e naquele mastro daquela cestinha se adaptava um lápis. Ela colocava os dedos nas bordas da cestinha, a cestinha se movia. E é assim que acontecia a escrita. Um pouco mais tarde também ela percebeu que bastava pegar o lápis, que ela podia escrever diretamente ali, sem necessidade de cesta nenhuma.
E assim, usando mais de 10 médiuns, fazendo a comparação, a coordenação daquelas questões todas, refundidas depois de muita meditação, que em 18 de abril de 1857, Kardec lançou o Livro dos Espíritos. Gente, foi uma coisa muito bem coordenada pelo alto. Reparem bem, é como se fosse realmente uma verdadeira invasão organizada. O negócio começou nos Estados Unidos, depois alguns médiuns foram para a Escócia, Inglaterra, depois alguns médiuns foram para a Alemanha, dali da Alemanha já foi para a França, tudo muito bem coordenado, tudo muito bem esquematizado. Qual que era o objetivo disso tudo? Chamar a atenção para a sociedade materialista da época acerca da existência de algo que transcendia a matéria. O momento era crucial para a humanidade. Por quê? A religião estava demolindo. Aliás, estava sendo demolida pela ciência. O ceticismo, a descrença estavam avassaladores. E houve necessidade dessa movimentação toda, utilizando-se um número incontável de médiuns de efeito físico, a fim de balançar a descrença das pessoas, a fim de se chamar a atenção de um homem que veio com essa missão de ser o sistematizador, o coordenador da doutrina dos espíritos. Kardec lançou o Livro dos Espíritos em 1857. Ele começou os seus estudos lá em 1855. Desencarnou em 1869. Vamos um pouquinho antes. De 1855 até 69, são 14 anos. Kardec tinha 50 anos quando ouviu falar das mesas girantes. Desencarnou com 64. 64 não, 65. Em 14 anos, esse homem foi o epicentro ali de convergência das informações provenientes do plano espiritual, a fim de que a doutrina espírita fosse sistematizada, fosse codificada. Um trabalho monumental, um trabalho gigantesco, um trabalho de gênio, que um dia a nossa sociedade como um todo, as religiões como um todo e a própria ciência vai reconhecer o trabalho magistral desse homem. Para que vocês tenham uma ideia da envergadura espiritual desse homem, existe uma mensagem num dos livros psicografados pelo Chico, autoria do irmão X. Não sei se é Cartas de Além Túmulo, não sei qual que fala sobre o 18 Brumário. Que fala sobre o 18 Brumário. Kardec e Napoleão, o 18 Brumário. Se vocês tiverem... Qual é o nome do livro mesmo? Do irmão X? É Cartas e Contos? Cartas e Crônicas. É um dos livros do irmão X. Simples de resolver. Entra no Google e digita 18 Brumário. Lá existe a descrição do preparo do reencarne de Allan Kardec. E do encontro de Allan Kardec com o então imperador Napoleão, que estava reencarnado. Engraçado que aconteceu na noite de 31 de dezembro de 1799. Ele encarnou em 1804. Em 1804, 5 anos antes. Exatamente, de um século para outro. Exatamente. É uma mensagem linda, não? Essa mensagem é fantástica. Por essa mensagem, olha, por essa mensagem a gente vê em envergadura o gabarito que é Allan Kardec, esse espírito. Fantástico. O irmão X, com aquele dom de escrita que ele tem, realmente, quando você lê e entra naquela mensagem, é de arrepiar. Porque ela é grande, então ela vai tirar aqui. Ela vai demandar uns 15 minutos de leitura. Exato, ela é bem detalhada. Linda, né? Só entrar lá, entra no Google, digita Kardec Napoleão ou 18 Brumário. Lá você vai encontrar isso daí. Esse é o Consolador prometido por Jesus. Interessante, né? Jesus já havia falado, né, que chegaria o tempo que derramaria do Espírito sobre toda a carne. E os velhos sonharão, os jovens profetizarão. Justamente isso aconteceu
da metade do século XIX, como uma verdadeira invasão organizada do plano espiritual aqui na Terra e até os dias de hoje. Daniel, eu vou lembrar, essa mensagem ali é declarada ali que Napoleão é a reencarnação de Júlio César. Napoleão, reencarnação de Júlio César. O único elemento que o Napoleão se ajoelhou Foi para Kardec. Lá estava cheio de papas, de chifre, né? Filósofos, cientistas. Ele estava encarnado ainda. Nesse encontro de encarnados e desencarnados. É uma mensagem fantástica. Essa mensagem compensa, vale a pena ler. Pessoal, sobre isso daqui. Sim. Olha, como foi a situação desse começo de movimento mediúnico, coletivo, e a Inquisição? Porque nos Estados Unidos tinha muito a caça às bruxas. Como teve aqui no Brasil, inclusive morreu algumas mulheres em São Paulo, e que foi investigado posteriormente, e não foi comprovado nada concreto. A caça às bruxas já estava bem esmaecida, já bem tranquila lá nos Estados Unidos na época. Teve o auge no século XVII, no século XVIII. Né? Lá no século XIX, não aconteceu. Claro, as meninas Fox, elas foram perseguidas, foram caluniadas. As meninas Fox, lá nos Estados Unidos, elas foram perseguidas. Inclusive, o próprio pastor da igreja metodista, as primeiras coisas que ele fez foi colocar as meninas ali no salão e fazer com que elas confessassem que aquilo ali era tudo uma brincadeira, que elas largassem mão de fazer aquilo. E elas não abriram mão. Não abriram mão, inclusive foram expulsas da igreja. A Inquisição funciona até nos dias de hoje, se você, né? O Tribunal do Santo Ofício funciona, só que com outro nome. Foi a própria Inquisição responsável pelo Auto de Fé de Barcelona, de 1861, em que inúmeras obras de Kardec, né, foram queimadas lá na cidade de Barcelona. Kardec, ele foi muito perseguido. Kardec foi perseguido pelos cientistas. Os cientistas acusavam Kardec de fazer a superstição voltar. Pelos filósofos, que acusavam Kardec de intruso. E pelos religiosos, que acusavam Kardec de estar mancomunado com o diabo. Quer dizer, ele foi sozinho. Talvez a força maior perto dele ali foi da mulher, Amélie Gabrielle Boudet. Isso é bem retratado no filme mesmo. Mas até chegarem, né, os primeiros, né, aqueles indivíduos que o ajudaram, que deram aquela força para ele, demorou um pouquinho. O homem trabalhou praticamente sozinho boa parte do tempo. Entre aspas, sozinho. As reencarnações anteriores de Kardec. Olha, ele foi Jean Rus. Jean Rus, ele foi um indivíduo, um livre pensador, vamos dizer assim. Ele foi queimado no Concílio de Constança, se eu não me engano, em 1415, né? Por ter falado verdades para a igreja, por pregar uma maior liberdade de pensamento religioso. Queimaram ele, interessante que queimaram ele, depois de queimar, o corpo ter virado pó, eles perceberam que o coração tinha ficado inteiro. Eles espetaram o coração e queimaram o coração também. Kardec foi Jean Rus, né? Que mais que Kardec foi, que eu me lembro, que eu saiba, nessas fofocas mediúnicas aí? Na época do Cristo, alguns falam que Kardec foi Simão Pedro. Outros falam que Kardec foi Tomé, justamente porque Tomé é aquele sujeito que te colocou o dedo e queria ver para crer. Outros falam que Kardec havia sido um centurião, né? Cornélio, se eu não me engano, que queria ter ajudado Jesus, né, a escapar, inclusive, da crucificação. Talvez essa seja, na época de Jesus, a mais coerente ali. Mas, sem dúvida, e foi Kardec também, druida, né? Mas, com certeza, teve inúmeras passagens também lá pelo Oriente, né? Ramatiz fala que Kardec havia passado lá pelo Oriente, pelo Egito, pela Índia, onde ele absorveu toda essa ideia, essa cultura reencarnacionista, né? E de contato com os mortos. Pode ter certeza que é um espírito de escola, um espírito de gabarito mesmo. Chegou com uma bagagem. Nossa, com uma bagagem gigante. Somente ele podia fazer aquilo. Mas assim, caso ele falhasse, existia um plano B. Sempre tem um plano B. A espiritualidade nunca fica na mão. Caso Kardec falhasse por qualquer motivo, Leon Denis
e assumir essa tarefa de codificar a doutrina espírita, que é outro escritor incrível, mas Kardec é melhor que ele. Você acha que todo esse movimento espírita aconteceu, tanto saindo dos Estados Unidos e para a Europa, só aconteceu ali naquela região da Europa, porque também estava acontecendo muita coisa na Europa, no sentido igual, por exemplo, estava surgindo Martin Lutero com aquela briga com a igreja, foi mais ou menos na mesma época, não foi? 300 anos antes. Você acha que foi por conta dessa abertura que teve todo esse movimento ter sido feito na Europa por conta disso? Por conta dessa, já ter essa cultura do pessoal já estar com a mente um pouco mais preparada para isso? Ó, é interessante que o negócio não surgiu na Europa, né? Nos Estados Unidos. Começou lá nos Estados Unidos para depois migrar lá para a Europa. Por que tinha que acontecer na Europa? Por um motivo muito simples. Porque Paris era o cérebro do planeta na época, né? As ciências, as filosofias fervilhavam em Paris. Então o negócio tinha que surgir lá. Por isso que aconteceu isso na Europa. Se tivesse acontecido aqui na América do Sul, ninguém tinha dado a mínima bola, né? Se tivesse acontecido na África, lá na Austrália, muito menos. Tinha que acontecer na parte mais, vamos dizer assim, nobre, né, em termos intelectuais do planeta, né? Não que as outras não sejam intelectualizadas, mas lá era onde se concentrava a mentalidade de escola da época, né? A colônia, exatamente, tinha que ser lá mesmo. Tanto que depois que Kardec codifica a doutrina, você não ouve mais falar das mesas girantes, né? Os fenômenos de efeito físico foram diminuindo de intensidade. Tudo isso serviu para chamar a atenção do professor, a fim de que a codificação pudesse surgir. Por quanto tempo ainda na Europa permaneceu essa espiritismo e como foi o processo de transição no Brasil? Mais ou menos 1853, 1854, surgiu no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro as primeiras publicações a respeito das mesas girantes. E é óbvio que as primeiras experimentações também. Se bem que a primeira reunião mediúnica, se não me falha a memória, foi feita na Bahia. 1860, alguma coisa. Na época, Kardec ainda estava encarnado. E muitos brasileiros que estudavam na Europa, quando voltaram aqui para o Brasil, voltaram trazendo essas novidades todas. O que é mais interessante é que, depois que Kardec desencarna, o movimento espírita francês realmente continua, um pouco bagunçado, mas continua, vai diminuindo de intensidade, mas quando chega a Primeira Guerra Mundial, o negócio praticamente some. Quer dizer, se o espiritismo não houvesse sido transplantado da Europa para cá, para o Brasil, teria morrido. Ou se muito, né, ficado aí na mentalidade, por curiosidade de umas poucas pessoas. Porque hoje o movimento espírita que existe na Europa, nos Estados Unidos, espírita mesmo, 90 a 95% dele é feito por brasileiros, que viajam para o exterior para poder estudar, para poder trabalhar. E lá fundam centros espíritas e tudo mais. Quer dizer, o negócio começou nos Estados Unidos, foi para a Europa, desenvolveu-se na Europa, mas foi ganhar corpo mesmo e expressão aqui no Brasil. Segundo o último censo, aqueles que se declaram espíritas são mais ou menos 4 milhões e meio. Mas se você colocar simpatizantes, aqueles que acreditam em reencarnação, aqueles que vêm no centro tomar passe, aqueles que acreditam em mediunidade, pode colocar milhões nisso aí. Muita gente está propensa, está inclinada a aceitar as ideias espíritas aqui no Brasil. Só um segundinho. Estados Unidos e Inglaterra, por exemplo, há médiuns. Só que lá não é espiritismo, lá é o moderno espiritualismo, ou novo espiritualismo. E muitos deles ganham. Assim como os irmãos Fox ganhavam, mas elas não sabiam, né, o que estavam fazendo, ainda hoje eles se apresentam e ganham por isso. Coisa que aqui, obviamente, a gente não faz. Tive curiosidade de ver o nome do livro que você acabou de passar aqui. Cartas e Crônicas de Irmão X. Cartas e Crônicas de Irmão X sobre o 18 Brumário. Estava lendo, muito bonito. Nossa, é lindo. É de arrepiar, viu? Lindo mesmo. Chamou a atenção uma coisa, como o Allan Kardec
Mas sabe por quê? Olha o que aconteceu. A partir do momento que os pontos básicos da doutrina, eles foram bem estabelecidos e bem enraizados, a doutrina tinha que se desenvolver nesses pontos básicos que estavam ali firmemente estabelecidos. Competia agora àqueles das universidades fazerem as suas pesquisas de campo a fim de confirmarem aqueles postulados ali espíritas. Não para nós espíritas, mas para eles mesmos. Então você percebe que esse pensamento científico aí foi meio que transplantado para alguns grandes cientistas que souberam desenvolver, e desenvolveram bem. Né? No finalzinho do século XIX, para as primeiras décadas do século XX, vários cientistas de renome, pesquisando os fenômenos mediúnicos, confirmaram a veracidade deles e souberam desenvolver muito bem esse tipo de trabalho. É que aqui no Brasil, o espiritismo caiu num solo amplamente voltado mais para o aspecto filosófico e religioso da doutrina, sem deixar de lado, obviamente, a própria ciência, né? Porque aqui, os escravos que aqui vieram, eles trouxeram toda aquela bagagem cultural deles, de contato com os antepassados. Os indígenas que aqui moravam, idem, também tinham contato com os espíritos dos mortos. Então, talvez por isso que a doutrina tenha encontrado aqui no Brasil um ambiente tão fértil para poder se proliferar e alastrar. Né? Mas ainda nós temos vários cientistas, por exemplo, o próprio Hernani Guimarães Andrade, desencarnado já faz algum tempinho aí, desenvolveu sérios trabalhos nessa área. Né? O Martins disse que o Brasil seria um país comercial ou espiritual? Talvez as duas coisas. Talvez as duas coisas, porque, segundo consta, né, o Brasil, celeiro do mundo e pátria do Evangelho, segundo fala o Humberto de Campos, seria esse celeiro aí, tanto sobre o aspecto material, quanto sobre o aspecto espiritual. Se houver, o nosso país é uma potência sob o ponto de vista dos recursos naturais que ele tem. Se houver um ajuste na parte política do nosso país, na estruturação de tudo aquilo que existe, que rege os destinos de nossa nação, nós vamos nos tornar potência mundial num curto espaço de tempo. E olha que coisa mais interessante. Imaginemos o nosso país chegando nesse estado, de ser uma potência econômica e financeira. Automaticamente, a própria doutrina vai alcançar os outros países por tabela. E aí vai ser o celeiro, não somente o celeiro econômico do mundo, de alimentos, né? Mas também o celeiro espiritual. Esperamos que isso aí realmente se concretize e que esteja em vias de se concretizar. Esperamos. Fala isso? Francisco de Assis, preparando para reencarnar na Europa. Nossa. Puxa vida. Que assim seja. Que assim seja. Olha, o Brasil ainda vai endireitar, mas vai demorar 1000 anos. Não, 1000 anos é muita coisa. Ó, eu tô com fé, nos próximos 30 anos a coisa vai melhorar bastante. 1000 anos. Não, 1000 anos é muita coisa. Desses bandidos aí que estão no Congresso morreram e se regeneraram. As coisas aos pouquinhos estão começando a melhorar. Estão começando. Semana que vem voltamos ao estudo do Livro dos Médiuns, tá?